Bom dia. Mais uma agência do Bradesco é notificada por descumprir a lei da fila. Partidos políticos do Amazonas comemoram aumento no número de filiados. Convenções movimentam o cenário político neste fim de semana em Manaus. Prefeitura realiza campanha de vacinação contra a poliomielite. Sorteio da Mega Sena pode pagar prêmio de R$30 milhões no sorteio deste sábado. Flamengo e Grêmio voltam a se encontrar hoje, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Petrobras apresenta lucro recorde. Michel Temer diz que não vai deixar faltar recursos para bolsas de estudo. Ministro do STF rejeita novo pedido para tirar do juiz Sérgio Moro o processo sobre o sítio de Atibaia. Veto de Lula, desde a prisão, a de escolha de vice na chapa do PT para a presidência da República. Motociclista morre atropelado por carreta. Jornal da Manhã está começando agora. 5h48 em Manaus. Previsão do tempo. Eduardo Silva, como fica o tempo hoje em Manaus? Sol com aumento de nebulosidade no período matutino. À tarde e à noite, a previsão de pancadas de chuva. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 8 milímetros. Com umidade relativa do ar em 76%, a madrugada vai chegando ao fim com a temperatura na marca dos 25 graus. A máxima de hoje não deve ultrapassar os 33 graus centígrados. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Hoje é sábado, 4 de agosto de 2018. Já se passaram 216 dias do ano e faltam agora 149 para terminar 2018. Dia de São João Maria Vianney. Também comemoramos o Dia do Padre. Registros da história. O que aconteceu nesta data? Morria em 1849 na Itália a heroína brasileira Anita Garibaldi. A França e o Reino Unido projetavam já em 1913 a construção de um túnel sobre o Canal da Mancha. Morre em 1970 Oscarito, um dos principais atores das chanchadas. A Espanha anistiava em 1976 90% dos presos políticos. Raquel de Queiroz tornava-se a primeira mulher a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras, isso em 1977. O presidente Ernesto Geisel proibia, por meio de decreto-lei, em 1978, a realização de greves em setores básicos. Morreu em 1987 o cantor e compositor Dick Farney. Agora 5h50 em Manaus. A Associação Rainha do Rosário e da Paz de Itapiranga está convidando todos os fiéis do município para que participem neste fim de semana, hoje e amanhã domingo, da peregrinação do aniversário de Nossa Senhora. A festa do aniversário da padroeira será realizada no Santuário de Itapiranga, abençoado pela Santíssima Trindade e dedicado aos três Sagrados Corações Unidos de Jesus, José e Maria. A comunidade católica está convidada a receber as bênçãos da Sagrada Família na peregrinação a ser realizada na sede do município, hoje sábado e amanhã domingo, dia 5 de agosto. Manaus 5h50. Com a proposta de discutir questões de identidade e valorização da cidade, o Conselho Municipal de Cultura, o Concultura, realizará no período de 8 a 29 deste mês de agosto o seminário Manaus em Debate. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Manaus. Sempre a partir das 19 horas, o evento terá como palestrantes o escritor e presidente do Concultura, Márcio Souza, o poeta amazonense Celdo Braga e a arquiteta Ana Lúcia Abraim, que debaterão respectivamente os seguintes temas: os manauaras, um olhar prático para a paisagem, e Manaus e seu destino, uma cidade entre a natureza e a cultura em diferentes bairros da cidade. O evento é aberto ao público e oferece certificado de participação que será encaminhado via e-mail ao participante. O primeiro local a receber o seminário é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, localizado na Rua Visconde de Itanhaém, 863, bairro da Cidade Nova 1. De acordo com Márcio Souza, o seminário ocorre todos os anos e sempre traz temas que envolvem discussão junto à população sobre a capital amazonense. O Parque Municipal do Mindu, no bairro do Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul de Manaus, abre as portas neste domingo, amanhã, portanto, para mais uma edição da Feira de Utilidades Alternativas, o FUA. O evento, que acontece sempre no primeiro domingo de cada mês, com uma temática específica voltada para a sustentabilidade, terá desta vez como tema os igarapés. A intenção é, por meio de palestras e rodas de conversa que acontecerão ao longo do dia, levar a população a refletir sobre a relação predatória estabelecida entre o homem e os recursos naturais. O tema a ser trabalhado nessa edição será Igarapé Livre.
Serão ao todo 10 edições da FUA até dezembro no Parque Municipal do Mindu. A feira nasceu com a proposta de se tornar uma ferramenta de transformação social e de melhoria da qualidade de vida das pessoas, reunindo em média 100 expositores. Manaus 5:52. Os moradores do bairro do Alvorada vão viver atividades e brincadeiras de rua tradicionais neste final de semana. A programação do Brincando na Rua será realizada pela Prefeitura de Manaus neste domingo a partir das 4 da tarde, na Rua 13, no bairro Alvorada 3, Zona Centro-Oeste. Futebol de travinha, tênis de mesa, queimada, voleibol, amarelinha, jiu-jitsu, aulão de aeróbica e ritmo serão algumas das atividades recreativas e esportivas oferecidas gratuitamente no local pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer, Sengel. Também amanhã, domingo, a partir das 3 da tarde, o Shopping Ponta Negra será palco da primeira competição de tosadores de cachorro do estado, o Amazon Groom. O evento acontece no segundo piso do centro de compras ao lado da joalheria Vivar e deve reunir cerca de 40 groomers, que vem a ser o nome em inglês para quem tosa animais, que competem em 6 categorias para ver quem faz o melhor penteado em um cachorro. O evento em Manaus vai ser uma oportunidade para os tosadores locais mostrarem seu trabalho e suas técnicas, um evento que deve passar a fazer parte do calendário dos apaixonados por animais, disse ele. O projeto Jaraqui faz hoje uma edição especial sobre a luta dos povos indígenas do Amazonas. O evento inicia-se às 9 horas e vai até às 12 horas, com exposição de artesanato, narrativas míticas, reivindicações quanto à salvaguarda dos territórios indígenas que no Amazonas representam mais de 30% das terras do estado. A pauta é densa porque contempla também as demandas específicas destes povos que vivem nas cidades, em particular na periferia da região metropolitana de Manaus, lutando por trabalho, moradia e políticas públicas que respondam às demandas desta gente, testemunha de nossa história. Manaus 5:54. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade realiza hoje, sábado, a partir das 9 horas da manhã, um café da manhã em sua quadra de ensaio, situada na Rua São Pedro, número 195, bairro do Morro da Liberdade, para a apresentação do seu enredo para o Carnaval de 2019, intitulado Tambores, Crenças e Costumes Afro-Brasileiros, a Bênção Mãe Zulmira. O evento de apresentação do enredo é realizado todos os anos, inicialmente de forma exclusiva para os profissionais da imprensa, para a comissão de carnaval, a diretoria da escola e convidados. Mais de 20 festivais folclóricos serão realizados em bairros da zona centro-oeste, sul, norte e leste de Manaus durante o mês de agosto. E os eventos contam com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult. Maçã, banana, mamão, uva, laranja e sucos fizeram parte da aula sobre alimentação saudável que os alunos da Prefeitura de Manaus, da creche municipal Maria Ferreira Fernandes, localizada na comunidade Fazendinha, na Cidade Nova, Zona Norte, tiveram na manhã desta sexta-feira no complexo turístico da Ponta Negra, na zona oeste da cidade. Manaus 5:55. FNDE promove capacitação e monitoramento em Iranduba sobre alimentação escolar. No encerramento, representantes de 9 municípios participaram de palestras e oficinas relacionadas ao tema. Quem tem os detalhes é J. Rai. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, através do SECANI, Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal do Amazonas, concluiu ontem em Iranduba as ações de capacitação e monitoramento realizadas durante a semana referentes ao tema. O encontro de ontem foi na sede do núcleo da Uniaselv aqui no município. A nutricionista Regismeire Viana, que faz parte do SECANI da UFAM e coordenou as atividades em Iranduba, explicou que o FNDE escolheu este ano 14 municípios do Amazonas para serem monitorados e receberem a assessoria técnica do órgão no item alimentação escolar. 9 cidades já foram visitadas. Verificando a questão da agricultura familiar, a questão da licitação, a questão do Conselho de Alimentação Escolar. E nós fizemos um plano de ação baseado nas não conformidades que a gente verificou. Conselheiros de alimentação escolar, nutricionistas, agricultores familiares, membros de comissões gerais de licitação de prefeituras e coordenadores de centrais de distribuição da alimentação escolar de 9 municípios do estado participaram do encontro, que, segundo a coordenadora Regismeire Viana, teve palestras e oficinas
oficinas específicas para cada segmento, principalmente para os nutricionistas. Cardápio, como fazer um planejamento do seu trabalho, como fazer uma atividade de educação alimentar e nutricional e como fazer uma avaliação do estado nutricional das crianças. A presidente do Conselho de Alimentação Escolar de Iranduba, Keila Patrocínio, fez uma avaliação positiva dos produtos servidos nas unidades de ensino do município, mas disse que o processo de transporte precisa melhorar. É necessário para que a alimentação escolar tenha realmente não só qualidade, mas que seja conduzida de forma transparente e eficaz. O prefeito Francisco Gomes e a secretária de Educação de Iranduba, a professora Raquel de Queiroz, destacaram a importância do assessoramento técnico prestado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação como forma de auxiliar os municípios na melhoria da qualidade da alimentação escolar. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Manaus 5h58. Com o objetivo de esclarecer dúvidas dos interessados em participar do edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018, a Prefeitura de Manaus realizará na próxima terça-feira, dia 7, às 14h30, a segunda oficina de facilitação presencial no Leis Artística Café Teatro, no Centro Histórico da cidade. O encontro será aberto ao público. Teve início ontem a rodada de atividade do projeto Defesa Civil na Escola. Realizada pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus, as atividades aconteceram na Escola Municipal São Dimas, localizada no bairro de São Jorge, na zona oeste de Manaus. Nessa primeira escola irão participar cerca de 90 alunos do 4º e 5º ano, que terão palestras e aulas práticas de como agir e reconhecer uma área de risco. De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil, Cláudio Belém, o projeto foi iniciado no bairro São Jorge, que é uma área vulnerável de alagação na época de cheia, com o objetivo de levar às crianças palestras sobre prevenção, que inclui noções de defesa civil, percepção de risco, manuseio do lixo, primeiros socorros e acidentes domésticos. Agora 5h59 em Manaus, interagindo com os nossos ouvintes, que mandar um abraço apertado para o Emerson, lá no bairro da Raiz, próximo à feira coberta do bairro da Raiz. Também para o Mota e para a dona Magnólia. E um bom dia também para o nosso ouvinte Hélio Kumaru, lá em Anori. E um abraço também para o João Seixas, que hoje estará em Itapiranga representando a CINFRA. Nos dias 23, 24, 25 e 26 de agosto acontecerá a segunda-feira de agronegócios com o objetivo de promover o desenvolvimento do setor, buscando o aumento da produtividade mediante a utilização de tecnologias sustentáveis. A edição deste ano vai proporcionar um ambiente favorável à troca de novas tecnologias produtivas e ao fechamento de negócios com um todo, incentivando a organização de produtores na realização de projetos sustentáveis com a integração de órgãos fomentadores do desenvolvimento. O evento acontecerá no campus da Universidade Newton Lins, localizada na Avenida Professor Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. Este ano a expectativa de público para estes 4 dias de feira é em torno de 150 a 200 mil pessoas, entre produtores rurais e criadores de animais, empresários do ramo de agronegócio, agências de fomento, bancos, órgãos públicos, reguladores do agronegócio, visitantes, entre outros. A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento CETRAD, em parceria com a PFC Cursos e Treinamentos, abre 130 vagas gratuitas para cursos de qualificação. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 6, e vão até quinta-feira, dia 9, e devem ser feitas no escritório do empreendedor da sede Centrabe, na rua Rio Jamari, 77, Conjunto Beiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, de 9 às 14 horas. Os candidatos devem se atentar às datas de inscrição correspondentes aos cursos. Só poderão se inscrever na data destinada ao curso, caso contrário, não poderão se inscrever. O diretor de qualidade da Centrade, Fábio Castro, cita a importância da realização de cursos para a recolocação da população no mercado de trabalho. Nós estamos aí dentro do nosso programa hoje da Prefeitura de contribuição para a qualificação da população da cidade, oferecendo mais esse pacote que vem aí ao encontro dessa necessidade de capacitação, principalmente pelo que a gente observa hoje, a quantidade de trabalhadores que precisam encontrar uma oportunidade, precisam adentrar ou
retornar ao mercado, mas infelizmente falta a capacitação. E nós estamos hoje contribuindo com esses cursos e trazendo mais oportunidades. É importante lembrar que teremos até o final do ano mais outros pacotes que serão lançados, inclusive na área de tecnologia da informação, indústria 4.0, teremos também alguns cursos direcionados ao empreendedorismo. Temos aí o programa Empreende Manaus, que ainda está acontecendo com oficinas na área de empreendedorismo também, que estaremos aí divulgando para que a população que tenha o perfil tenha aí a oportunidade de se inscrever. Manaus, 6h07. Para divulgar o serviço de denúncias de irregularidades sanitárias, a Prefeitura de Manaus realizou em meados dessa semana, no Amazonas Shopping, a primeira edição da Ouvidoria Itinerante da Vigilância Sanitária Municipal, o Visa Manaus. A atividade faz parte da Semana Municipal de Vigilância Sanitária, que segue com ações educativas e de fiscalização até amanhã, domingo, dia 5, quando é comemorado o Dia Nacional de Vigilância Sanitária. Para a diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão, fazer o lançamento do projeto em um shopping center é de primordial importância. O local reúne muitas pessoas, além de ter vários estabelecimentos passíveis de licenciamento sanitário. Dentro da Semana da Vigilância Sanitária, nós tiramos o dia de hoje para trabalhar com a população e com os regulados daqui desse empreendimento. É um shopping, né, onde passa muita gente, onde tem várias atividades passíveis de licenciamento sanitário. Então, o que nós trouxemos? A nossa ouvidoria, que é a nossa ouvidoria itinerante, agora que a gente pretende lançar mesmo. Hoje é o primeiro ponto piloto hoje aqui, para levar para outros lugares onde tem bastante movimento de pessoas, né? Para trabalhar com a população e com o regulado. Também o regulado que queira pedir alguma orientação, estamos aqui com vários fiscais também, para orientar, buscar uma informação. É a vigilância educativa, né? Que educa, que ensina, que é parceira. Também foram distribuídos panfletos com informações sobre as áreas de atuação da Vigilância Sanitária Municipal e sobre a importância da participação popular na fiscalização da qualidade de produtos e serviços oferecidos em supermercados, lanchonetes, bares, restaurantes, hotéis, salões de beleza, academias de ginástica, clínicas, indústrias, laboratórios e hospitais, entre outros, de interesse à saúde. A aposentada Cláudia Freitas disse que a iniciativa é muito boa, principalmente porque a gente fica ciente de que podemos reclamar em algum lugar. Eu, como sou detalhista, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que prestar mais atenção para ver o que vai comer e o serviço que está sendo prestado, porque você sabe que a parte de hepatite, de doenças que pode ser pegas através de fungos, como a meningite, e isso tudo influencia, né? A ouvidoria Visa Manaus funciona regularmente e atende pelo telefone 0800 092 0123. Agora 6h09 em Manaus. A Prefeitura de Manaus deu início na manhã de ontem às atividades do Festival da Semana do Bebê, em alusão ao Agosto Dourado, mês da amamentação, no Parque Cidade da Criança, no bairro do Aleixo, Zona Sul. Desenvolvida através do Comitê da Primeira Infância Manauara, a ação teve como objetivo agregar as crianças refugiadas de países como a Venezuela e o Haiti do abrigo Dom Jackson, Santa Catarina. Fiscais da Vigilância Sanitária Visa da Prefeitura de Manaus realizaram na manhã de ontem visitas em clínicas e consultórios médicos instalados em edifícios comerciais. A ação faz parte da Semana Municipal de Vigilância Sanitária e tem como objetivo verificar se os serviços possuem ou não licença sanitária obrigatória para esse tipo de atividade. A abordagem foi de caráter educativo e de orientação aos proprietários dos estabelecimentos que tinham alguma pendência ou estavam em situação irregular. Eles receberam orientações quanto aos processos e prazos para regularização de funcionamento. De acordo com a diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão, a preocupação da Secretaria Municipal de Saúde e Censa, órgão que a Visa é vinculada, não é de autuar ou notificar os estabelecimentos, mas de buscar qualidade do cuidado com a saúde da população. Hoje o nosso trabalho aqui é com os consultórios que estão aqui nesse prédio para educar. Hoje a gente não vai autuar, a gente não vai aplicar nenhuma punição, pelo contrário, a gente vai orientar, educar para verificar quem é que tem licença sanitária. Aqueles consultórios que não tiverem licença, nós vamos orientar como devem proceder para que tenham a licença sanitária, orientar quanto à estrutura. Então, hoje nós estamos aqui para uma ação educativa junto aos consultórios que estão aqui nesse prédio, né? Manaus, 6h11. O Ministério Público Federal no Amazonas está com inscrições abertas para jornalistas e estudantes de jornalismo interessados em participar do workshop MPF nas eleições 2018.
a ser realizado no dia 9 de agosto, das 14 às 17 horas, no auditório do prédio anexo da instituição, localizado na Avenida Efigênio de Salles, número 1570, bairro de Adrianópolis. Na ocasião, haverá o lançamento do Radar Eleições 2018, ferramenta disponibilizada pelo MPF para o acompanhamento sistemático das principais movimentações processuais referente a ações e representações apresentadas pelo órgão nas eleições deste ano. Para participar, é necessário preencher o formulário até o dia 8 de agosto. O evento terá vagas limitadas a serem preenchidas por ordem de inscrição. Serão emitidos certificados para os participantes que valerão como horas complementares para estudantes. O workshop será conduzido pelo Procurador Regional Eleitoral do Amazonas, Rafael Rocha, e abordará temáticas como regras de propaganda e calendário eleitoral, tipos de irregularidades, crimes e processos eleitorais, fake news nas eleições de 2018 e recepção e tramitação de denúncias do MP eleitoral. Ao final do evento será destinado o momento para esclarecimento de dúvidas dos jornalistas. Manaus, 6:12. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, por meio da Escola de Contas Públicas, inicia neste mês uma nova edição do Programa de Formação de Agentes de Controle Social. Nesta edição do programa, a Ouvidoria Geral do TCE-AM participará das atividades em campo às sextas-feiras com realização de rodas de cidadania. Criado em 2015, o Profac busca capacitar a sociedade civil a fiscalizar os órgãos públicos. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 90 vagas para a capital, com início das atividades no dia 27 de agosto. O curso tem duração de 3 meses, com uma semana de formação em cada mês. Este ano, após parceria firmada entre a SCP e a Ouvidoria, os dois órgãos do TCE trabalharão em conjunto no programa. As 12 horas de atividades complementares do Profac serão destinadas à ação chamada de Rodas de Cidadania. Manaus, 6:13. O Itaú Unibanco foi condenado a reintegrar uma bancária demitida em janeiro de 2017, quando contava com quase 30 anos de serviço e detinha o direito à estabilidade pré-aposentadoria assegurada em norma coletiva. O banco também deverá pagar salários e benefícios do período compreendido entre a dispensa e a efetiva reintegração da ex-funcionária, cujos cálculos serão realizados após a expiração dos prazos recursais, além de R$10 mil de indenização por danos morais. Em julgamento unânime, a terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima, TRT-11, rejeitou o recurso do réu que pretendia ser absolvido da condenação de primeira instância e deu provimento parcial ao recurso da autora para incluir a sentença de origem o deferimento do pedido indenizatório. De acordo com a cláusula 27, as funcionárias com vínculo empregatício com o mesmo banco por no mínimo 23 anos têm direito a 24 meses de estabilidade pré-aposentadoria imediatamente anteriores à integração ou integralização do tempo de contribuição previdenciária. As ações do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor, o PROCON-AM, em agências bancárias de Manaus, resultou em mais uma autuação por descumprimento da Lei Estadual número 139/2013, a Lei das Filas. Novamente, uma agência do Bradesco no bairro Educando, zona sul de Manaus, foi flagrada desrespeitando direitos do consumidor. A ação abordou outros 2 bancos, onde verificou seu atendimento nos guichês de caixa dentro do tempo estipulado em lei. A Caixa Econômica e outra agência do Bradesco, ambas do bairro de Educandos, estavam dentro da conformidade. Não constatamos nenhuma irregularidade. Na unidade autuada, o tempo de espera ultrapassava 1h10, informou o fiscal do PROCON-AM, Pedro Malta. Ao longo da semana foram autuadas 6 agências do Banco Bradesco. E apesar das denúncias contra bancos recebidas pela fiscalização do órgão, também verificadas pelas equipes, as unidades notificadas foram flagradas em ações rotineiras. Continuaremos seguindo o cronograma de fiscalização nos bancos, atendendo também as denúncias recebidas pelo 0800 092 1512 e pelo e-mail fiscalização.procon@procon.m.gov.br. Concluiu Malta. Manaus, 6:15. A Justiça Eleitoral determinou a exclusão de vídeos postados no perfil do pré-candidato Alfredo Nascimento no Facebook. A decisão liminar atendeu ao pedido do Ministério Público Eleitoral, que apontou uso promocional em favor do pré-candidato da distribuição gratuita de bens e serviços custeados pelo poder público com a
conivência do seu aliado político, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do Amazonas, DENIT, José Fábio Porto Galvão. A representação eleitoral foi apresentada à Justiça pelo Ministério Público Eleitoral a partir de informações e conteúdos apresentados por uma entidade da sociedade civil, o Instituto Amazônico da Cidadania. Os vídeos postados no perfil do pré-candidato no Facebook associam diretamente a figura do político à instalação de câmaras frigoríficas, distribuição gratuita e custeada pelo poder público de gelo aos pescadores e armazenamento de pescado em municípios do interior do Amazonas. O Amazonas tem 237.628 eleitores filiados a partidos políticos, o que representa somente 9,8% dos 2.428.100 pessoas que integram todo o eleitorado no estado. Nos últimos 2 anos, o número de filiados ao partido aumentou 3,7%. Esses são alguns dos indicadores que foram atualizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, que disponibilizou o perfil do eleitorado do país. São 8.451 eleitores a mais que se filiaram aos partidos políticos do Amazonas, se comparado com o número de filiados existentes há 2 anos. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Davi Almeida, oficializou seu nome ontem como candidato ao governo do estado. Ele estuda 4 opções para a vaga de vice na chapa encabeçada pelo PSB. O Partido Social Democrático, o PSD, lança neste sábado a pré-candidatura do senador Omar Aziz para concorrer ao governo do Amazonas. O senador Omar Aziz falou em buscar a parceria do prefeito de Manaus. Ele destacou ainda investimentos na educação, saúde e segurança pública como prioridades. O senador Omar Aziz deve consolidar sua candidatura com um arco de aliança que inclui o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e os nomes do PSB. Nesta lista figura o pré-candidato a vice de Omar, o deputado federal Arthur Bisneto, e o vice-prefeito da capital Marcos Rota, que só deve anunciar hoje o cargo eletivo que vai disputar ou se vai preferir permanecer na prefeitura. 6:18 em Manaus. A Assembleia Legislativa do Estado realizou na quinta-feira passada a sessão especial em homenagem aos 17 anos da Escola Superior da Advocacia do Amazonas, braço educacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas, ESA-OAB-AM, comemorado em 1º de agosto. A propositura teve autoria do deputado Cabo Maciel do PR e contou com a presença do presidente da OAB, Marco Aurélio de Lima Choi, membros da diretoria da ESA, advogados, autoridades de outras instituições. Em seu discurso, o proponente destacou a importância dos cursos oferecidos pela ESA para a constante capacitação dos advogados do Estado e a busca por parcerias, como afirmada com a Assembleia Legislativa, que concede desconto aos servidores do Poder Legislativo. Segundo o Cabo Maciel, a sessão especial é um agradecimento do povo do Amazonas pelo trabalho que a OAB-AM presta à população. E na próxima quarta-feira, dia 8 de agosto, às 11 da manhã, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, o amazonense José Cardoso Dutra receberá a medalha Rui Araújo, mais alta honraria do Poder Legislativo Estadual, atendendo ao projeto de resolução de autoria do deputado estadual Orlando Cidade, do PV. O parlamentar ressalta que José Dutra sempre conseguiu destaque nas áreas de administração pública em que atuou. Cidade lembra que o homenageado exerceu o mandato de deputado estadual por 3 períodos, assumindo a presidência da casa num dos mandatos. Foi eleito deputado federal em 2 legislaturas. Também foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Câmara dos Deputados em 1993. Me sinto honrado em ser o autor da homenagem a esse amazonense, José Cardoso Dutra, que tem um histórico de destaque nas mais diversas áreas em que atuou, seja na advocacia, no magistério ou no parlamento, onde deixou um legado de realizações em prol do povo do Amazonas, atestou o deputado Orlando Cidade. O homenageado, que como presidente da Assembleia Legislativa comandou a sessão que institui a medalha, resumiu: para receber a honraria é motivo de orgulho, honra, felicidade e gratidão. 6:20 em Manaus. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Censa, realizará de 6 a 31 deste mês de agosto a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A mobilização nacional, também chamada de Dia D, ocorrerá no dia 18 próximo. De acordo com o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, a estratégia criada para este ano tem o objetivo de manter elevada a cobertura vacinal contra a poliomielite no município. Segundo ele, o trabalho das equipes é evitar a reintrodução do vírus selvagem desta doença, por isso o compromisso com a população alvo desta ação, que é de crianças de 1 ano a 4 anos e 11 meses e 29 dias, correspondendo a 138.641 crianças. A meta mínima a ser alcançada corresponde a
95% de cobertura vacinal, correspondendo a 131.709 crianças vacinadas. Todas as crianças nesta faixa etária devem receber a vacina, mesmo aquelas que estão com a situação vacinal completa. A proteção conferida pela vacina é cerca de 90 a 95% e fatores individuais podem interferir na proteção e sua duração. A poliomielite, também chamada de polio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa, aguda, causada pelo vírus poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas e provocar paralisias musculares, sendo os membros inferiores os mais atingidos. A vacinação é a única forma de prevenção da poliomielite. As campanhas contra a poliomielite foram iniciadas em 1980, estando o país livre da doença desde 1990. O último caso de poliomielite no Brasil ocorreu em 1989. Segundo a chefe da divisão de imunização da Censa, Isabel Hernandes, nesta campanha os pais e responsáveis são atores sociais importantes no processo de manutenção da eliminação dessa doença. Manaus precisou antecipar a vacinação contra o sarampo em razão do surto da doença na capital. Portanto, esta campanha será somente contra a poliomielite, sendo ofertada a vacina em 183 salas de vacina públicas distribuídas, tanto na zona urbana como na zona rural. Polícia. Um casal foi preso ontem depois que uma criança de 2 anos deu entrada em um hospital local com ferimentos que indicavam agressão e maus tratos. O homem é pai e a mulher é madrasta da criança. A mulher foi presa na unidade de pronto atendimento Campos Sales, para onde a criança foi levada. Lá, os médicos desconfiaram que a criança era vítima de maus tratos e acionaram a polícia militar. Após ser presa, ela foi encaminhada à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Na unidade policial, o pai também foi preso por omissão. Rádios, comunicadores, drogas, dinheiro e carregadores de pistola foram apreendidos ontem em uma área de invasão situada na zona norte da cidade. Durante a ação policial, um homem de 21 anos foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido. O material foi encontrado dentro de um barraco por volta das 15h30, situado em uma invasão por trás do conjunto Cidadão 5. A polícia militar informou que a dupla comercializava entorpecentes no local, que era utilizado como laboratório. Ao todo foram apreendidos 119 kits de pasta e oxi, 49 porções de oxi, 62 de cocaína, 42 pinos de cocaína e pasta base, uma balança de precisão, 3 rádios comunicadores, 2 carregadores de pistola e dinheiro. 6h26 em Manaus. Um motociclista de 54 anos morreu nesta sexta-feira depois de cair do veículo e ser atropelado por uma carreta no distrito industrial de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima se desequilibrou durante uma ultrapassagem. O motorista da carreta, de 39 anos, foi detido para prestar esclarecimento. O acidente aconteceu na estrada do Marapatá, no sentido centro-bairro, por volta das 3h30 da tarde. A 7ª Companhia Interativa Comunitária Ciclone informou que o motociclista estava a caminho da empresa onde trabalhava quando sofreu o acidente. Durante a ultrapassagem de uma carreta, o homem percebeu que outro veículo se aproximava na contramão e acabou se desequilibrando. Ele caiu da motocicleta e, com isso, uma das rodas da carreta passou por cima de sua cabeça. Ainda segundo a Sicom, o motorista da carreta foi detido e encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia, GIP, para prestar esclarecimentos sobre o acidente. Loteria. Lembrando que a Mega Sena hoje pode pagar um prêmio de 30 milhões de reais. Tá na hora de nós fazermos um bolão aqui, viu, pessoal? 30 milhões de reais a Mega Sena pode pagar hoje. E ainda falando de loterias, vamos falar de Lotomania, concurso de número 1889. Sorteado ontem em São Paulo, capital. 20 números, 20 dezenas, não houve acertador, acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, no próximo dia 7, de acordo com a Caixa Econômica Federal, 6.400.000 reais. 19 números acertados, 9 apostas ganhadoras, prêmio R$34.622,32. 18 números acertados, foram 164 apostas ganhadoras. O prêmio R$1.696,43. 17 números acertados, 1.514 apostas ganhadoras, prêmio R$128,63. 16 números acertados, foram 9.198 apostas ganhadoras.
O prêmio para cada uma delas, R$21 e mais 17 centavos. 15 números acertados, 38.777 apostas ganhadoras, prêmio R$5, 2 centavos. O azarão não deu sorte, aquele camarada que não acerta nenhuma dezena e ainda ganha dinheiro. Não houve acertador com 0 acerto. Logo o azarão estava muito azarado. Exatamente. Vamos então à dezena do concurso de número 1889 da Lotomania. Anote. 09, 13, 14, 18, 29, 34, 44, 46, 47, 51, 52, 55, 58, 67, 77, 79, 81, 82 83 e 93. Vamos repetir para você, conferir as dezenas do concurso 1889 da Lotomania. Confira. 09, 13, 14, 18, 29, 34, 44, 46, 47, 51, 52, 55, 58, 67, 77, 79, 81, 82 83. e 93. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 1697. 15 acertos, apenas uma aposta ganhadora. É lá de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Vai levar sozinho na próxima segunda-feira, R$2.058.401 e não sei pra que, mais 6 centavos. Com 14 acertos, 360 apostas ganhadoras, prêmio R$1.759, 32 centavos. 13 acertos, foram 13.785 apostas ganhadoras. O prêmio aqui já é fixo, R$20. 12 acertos, 171.141 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, o que eu sempre faço, 1.011.833 apostas ganhadoras. O prêmio R$4, uma fortuna. Vamos agora às dezenas do concurso 1697 da Loto Fácil. Anote. 03, 04, 06, 07, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos repetir para você conferir. Dezenas da Loto Fácil, concurso de número 1697. Confira. 03, 04, 06, 07, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O assunto agora é quina, concurso de número 4.741, condição 6 horas e 32 minutos em Manaus. Quina, concurso de número 4.741, acumulou de novo, não houve acertador na quina, o prêmio principal. A estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, sábado, de acordo com a Caixa Econômica Federal, é de R$10.500.000. A quadro teve 203 apostas ganhadoras, prêmio R$3.754, 6 centavos. O terno teve 15.268 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$75,05. O Duque teve 302.020 apostas ganhadoras, prêmio R$2,08. Vamos às dezenas do concurso 4.741 da quina. Anote. 03, 11, 17, 31, 56. Repetindo, 03, 11, 17, 31 e 56. Agora 6 horas e 33 minutos em Banal. Esportes. Olha, hoje começa a Copa Alvorada Copag 2018, a partir das 7 horas da manhã, lá na escolinha do Unidos do Alvorada. Daqui a pouquinho, faltam 27 minutos, alguma coisa nesse sentido, né? A Copa Alvorada Copag 2018, da meninada lá do bairro do Alvorada, e a adjacência nos informa que o Jacaré, e muito obrigado pelo convite para a abertura dos jogos hoje. São 6 horas e 34 minutos em Manaus. Vamos continuar falando de loteria, só que agora o pessoal que ganha e não vai buscar, não precisa. Até junho deste ano, 150,6 milhões de reais deixaram de ser resgatados por ganhadores de prêmios de loterias no Brasil, segundo a Caixa Econômica Federal.
Em 2017, 326 milhões foram deixados para trás. Nos últimos 5 anos, os valores não retirados pelos ganhadores da Mega Sena, Loto Fácil, Quina, Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol somaram 1,5 bilhão de reais. Pelas regras das loterias, os ganhadores de qualquer sorteio têm até 90 dias corridos com fins de semana e feriados após a realização do sorteio para resgatar o prêmio. E ainda segundo a Caixa, os prêmios prescritos não resgatados dentro do prazo são repassados ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, Programa do Governo Federal de Financiamento de Cursos de Graduação no Ensino Superior. Eduardo Silva, Deus do céu, quanta gente não precisa de dinheiro nesse país? 1,5 bilhão no ano passado e até agora 150,6 milhões. 6h35 em Manaus. Vamos aos resultados dos jogos de ontem, começando pela Série B. O Londrina perdeu pro Guarani dentro de casa, 2-1. Oeste 1, Boa Esporte Clube 0. CSA 1, Juventude 0. E neste sábado jogam, Eduardo, pela Série D. Às 17h30, 13 da Paraíba e o Ferroviário do Ceará. Aqui tem pinta de decisão, viu? Pela Série D, às 17h30, 13 da Paraíba e Ferroviário do Ceará. E vamos agora aos confrontos da Série C hoje. Às 15 horas, aqui horário de Manaus, todos esses horários são horário de Manaus. Às 15 horas jogam Náutico e ABC. No mesmo horário, Botafogo de São Paulo e Ipiranga do Rio Grande do Sul. E ainda Tupi e Volta Redonda. 17 horas, Cuiabá e Tombense. Vamos falar novamente do jogo da Série B neste sábado, às 15h30, horário de Manaus. Jogam Brasil de Pelotas e Goiás. No mesmo horário, Vila Nova de Goiás e São Bento. Ainda Fortaleza e Coritiba. 18 horas, Ponte Preta e Avaí. Mais tarde, às 20 horas, Sampaio Correia e Criciúma. E agora, Eduardo, vamos falar dos jogos de hoje pela Série A. Às 15 horas, horário de Manaus, jogam Botafogo e Santos. Às 18 horas, Grêmio e Botafogo. Às 20 horas jogam Corinthians e Atlético Paranaense. Eduardo, e pela Supercopa da França. Às 8 horas, daqui a pouquinho, jogam o PSG e o Mônaco. São amistosos internacionais esses encontros. Às 13 horas, Liverpool e Napoli. Às 14 horas, Girona e Tottenham. Às 14, Internacional e Lyon. Às 18 horas, Real Madrid e Juventus. Às 20 horas e 5 minutos, jogam Barcelona e o Milan. Manaus, 6h36. O dólar fechou nesta sexta-feira em baixa de 1,35% em R$13,70, a menor cotação desde 25 de junho. A moeda dos Estados Unidos acumulou perda de 0,25% nos últimos 5 dias, a quinta semana consecutiva de desvalorização. O principal índice da bolsa, a B3, fechou em forte alta nesta sexta-feira, acima de 81 mil pontos, guiado pela valorização das ações da Petrobras, após lucro trimestral de mais de 10 bilhões de reais, com investidores também repercutindo positivamente os últimos desdobramentos do panorama eleitoral. O Ibovespa subiu 2,26% a 81.434 pontos. Foi a maior alta diária em mais de um mês e o patamar mais alto desde maio, quando o índice chegou a 82.738 pontos. Manaus 6,39. O índice Dow Jones subiu 0,54% a 25.463 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 ganhou 0,46% a 2.840 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,12% a 7.812 pontos. Os preços do etanol recuaram nas usinas paulistas pela 8ª semana consecutiva. O hidratado caiu 2,15% nesta semana a R$1,4312 para R$1,4004 o litro em média, de acordo com o indicador divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPE Exalc. A Petrobras registrou no segundo trimestre lucro líquido de 10,72 bilhões de reais, cerca de 32 vezes maior que o resultado de 316 milhões no mesmo intervalo de 2017. Em comparação com o primeiro trimestre, foi apurado um aumento de 44,7%. As vendas em shopping centers do Brasil cresceram 3,4% em junho, sobre igual mês de 2017, conforme o maior movimento nas lojas para o Dia dos Namorados compensou o impacto da Copa do Mundo de futebol no fluxo de visitantes, informou nesta sexta-feira ontem. Portanto, a associação que representa o setor, a Abrace. O mercado de cartões de débito no Brasil é dividido quase igualmente por 3 empresas:
Dados divulgados nesta sexta-feira 3 pelo Banco Central mostram que o Mastercard, Visa e Elo têm tamanho equivalente após o forte crescimento de quase 30% do número de clientes da terceira empresa no ano passado. A pesquisa mostra ainda que o universo de cartões de débito ativos aumentou 6,2% no decorrer do ano passado. Já o número de plásticos com a função crédito diminuiu 1,9%. 6h41 em Manaus. O Banco Central autorizou o funcionamento do primeiro sistema para registro de direitos creditórios representados por duplicatas. A autorização foi dada à Central de Recebíveis, CERC, que tem sede em São Paulo. O sistema fará o registro de duplicatas adquiridas ou usadas por instituições financeiras como garantia em empréstimos e financiamentos. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ANEC, estimou que o Brasil exportou em julho 8,2 milhões de toneladas de soja, o melhor resultado já registrado para o mês, superando em aproximadamente 30% o resultado obtido em julho de 2017, que foi de 6,3 milhões de toneladas. O presidente Michel Temer afirmou ontem que não deixará faltar recursos para bolsas oferecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES. O presidente disse que compensará a falta de recursos caso confirmada. Ainda ontem eu fiz uma longa reunião com todo o Conselho Científico, entre os quais os membros da CAPES, e tratamos desses temas. Se houver problema eventual ou não, eu não vou deixar faltar. Eu compensarei. Temer lembrou que os ministros do Planejamento, Esteves Colnago, e da Educação, Rocieli Soares, estão reunidos para tratar do problema. O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira que, se eleito, pode privatizar a Petrobras se não tiver solução. A declaração foi dada em entrevista à Globo News, que nesta semana entrevistou postulantes ao Palácio do Planalto. Se não tiver uma solução, eu sugiro a privatização da Petrobras. Acaba com esse monopólio estatal e ponto final. Então, é o recado que eu dou para o pessoal da Petrobras, afirmou o candidato. Eu entendo que a Petrobras é estratégica, por isso não gostaria de privatizá-la. Esse é o sentimento meu. Agora, se não tiver solução, se não tiver um acordo, você não vai ter outro caminho, acrescentou ele. Manaus 6h43. Depois de se reunir com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato em Curitiba, a senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, anunciou nesta sexta-feira que a sigla deixará para a executiva do partido decidir até o dia 14 a definição do nome do vice na chapa que vai disputar a presidência da República. Segundo advogados do PT, a decisão representa um risco à candidatura do partido nas eleições 2018. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, STF, rejeitou o pedido da defesa do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, para que o ministro reconsiderasse sua decisão liminar que manteve a ação penal do sítio de Atibaia nas mãos do juiz Sérgio Moro. Segundo Toffoli, a defesa deveria ter apresentado um agravo, um outro tipo de recurso para tentar reformar a decisão que foi assinada no início do mês de maio. O ministro então destaca que, para fazer isso, o prazo dos advogados já teria expirado. O Banco Central da Venezuela começou a entregar aos bancos as novas notas que entrarão em circulação no dia 20 de agosto e que eliminarão 5 zeros no Bolívar devido à hiperinflação, informou o Banco Central. Manaus 6h44. A Justiça Argentina pôs na mira investimentos suspeitos no valor de 65 milhões de dólares nos Estados Unidos daquele que foi secretário particular do ex-presidente Néstor Kirchner e busca vínculos com o escândalo dos cadernos de corrupção de supostas propinas em troca de atribuições de obras públicas. A Unidade de Informação Financeira colocou novos dados sobre a mesa ao se dispor a cooperar com a Justiça em uma investigação paralela sobre o suposto enriquecimento ilícito de Daniel Munhoz, já falecido, e o ex-secretário de Kirchner, morto em 2010. Munhoz teria cerca de 65 milhões de dólares em propriedades em Miami através de empresas offshore.
Morreram neste sábado após a queda de um helicóptero modelo Mi-8 que transportava trabalhadores de uma estação de petróleo na região de Krasnoyarsk, na Sibéria, informaram as autoridades russas. Ao menos 18 pessoas morreram. A aeronave, com 3 tripulantes e 15 passageiros, caiu a cerca de 180 quilômetros de Igarka, segundo dados preliminares do Departamento Regional do Ministério Russo para Situações de Emergência. De acordo com as primeiras informações, o helicóptero caiu após tocar suas pás numa carga de estrutura metálica transportada por outro helicóptero, informaram as autoridades. O segundo helicóptero envolvido pousou sem problemas. Manaus 6h46. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido liminar em habeas corpus impetrado pela defesa de Lucicleide Alves, condenada por ser uma das supostas chefes da organização criminosa Cura pela Fé. A decisão se deu durante o recesso forense em julho, quando o ministro esteve no exercício da presidência. A defesa pediu para que Lucicleide fosse colocada em regime domiciliar, que a ordem de sua prisão fosse suspensa por se encontrar em tratamento psiquiátrico, além de possuir filho menor de idade. Conforme os autos, além de vender a cura para os males das vítimas, supostamente prescrevendo, receitando e ministrando substâncias medicinais, a organização as teria ameaçado dizendo que, caso não efetuassem o pagamento do valor solicitado, iriam morrer. O valor que teria sido cobrado pela consulta era de R$50 e pelo trabalho espiritual de cura em torno de R$2.000. Agora 6h47 em Manaus. Embora os brasileiros ainda estejam sensíveis aos efeitos da lenta recuperação econômica e do desemprego, a maioria, 61% dos consumidores, deve ir às compras neste Dia dos Pais. O dado é levemente superior aos 55% de entrevistados que realizaram compras na mesma data do ano passado. A conclusão é de um levantamento feito em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. Ao todo, a expectativa é de que quase 93 milhões de pessoas fossem ou façam alguma compra no período, o que deve movimentar uma cifra aproximada de 13,9 bilhões de reais nos setores do comércio e serviços. Apenas 28% dos consumidores não devem presentear alguém na data, sendo que a principal justificativa é o falecimento do pai, cerca de 70%. Entre as pessoas que vão às compras, o valor desembolsado com o total de presentes será, em média, de R$149,27, valor que diminui para R$139,36 quando considerados somente os consumidores das classes C, D e E. De acordo com o levantamento, a maior parte, 50% dos entrevistados, pretende comprar apenas um presente para o Dia dos Pais. Os que vão adquirir 2 presentes somam 34% da amostra. 6h48. Na reta final das convenções nacionais, os partidos políticos confirmaram 7 candidatos a presidente da República e mais 8 nomes devem ser aprovados neste sábado. O PSOL e o PSTU formalizaram tanto os candidatos a presidente como a vice. A Rede, o PSB e o POD escolheram os nomes para os 2 cargos, mas realizam convenção nacional amanhã para oficializar a decisão. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB, anunciou que terá como companheira de chapa a senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul, que disputaria a reeleição. Na nota publicada no portal do PSB, Alckmin destacou a importância da presença feminina no cenário político nacional. A decisão da chapa do POD tirou da disputa presidencial o economista Paulo Rabelo de Castro, do PSC, que já havia sido aprovado na Convenção Nacional no último dia 20 de julho. No início desta semana, a cúpula dos 2 partidos fechou uma aliança e Rabelo será o candidato a vice do senador paranaense Álvaro Dias. E a Rede acertou uma coligação com o PV, Eduardo. A candidata Marina Silva terá como vice o ex-deputado Eduardo Jorge, que disputou a eleição presidencial de 2014. O presidente nacional do PV, José Luiz Pena, disse que a prioridade do partido é eleger deputados federais, mas destacou a identidade ideológica entre as 2 siglas. O PSOL e o PSTU saíram das convenções nacionais com a chapa completa. O PSOL vai disputar a eleição presidencial com Guilherme Boulos e Sônia Guajarajá.
uma aliança com o PCB. Já o PSTU lançou uma chapa por sangue, Vera Lúcia Hertz Dias. O MDB confirmou ontem, dia 2, a candidatura do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles a presidente da República. Após a convenção do MDB, Meirelles disse ter preferência por uma mulher na composição da sua chapa. A direção do partido negocia com a senadora Marta Suplicy, MDB São Paulo. Na última quarta-feira, o PCdoB aprovou a candidatura de Manuela Dávila à presidência da República, mas a deputada estadual gaúcha é o nome desejado pelo PT para compor a chapa na corrida presidencial. O PT se reunirá em São Paulo neste sábado. A tendência é que o partido formalize a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde abril. E caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, decidir se Lula poderá concorrer. Manaus 6:51. Se as eleições fossem hoje e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não pudesse concorrer, Marina Silva, pré-candidata da rede à presidência, seria a maior herdeira dos votos do petista, de acordo com pesquisa CNI e Ibope divulgada nesta semana. O levantamento aponta que Marina teria 16% dos votos que seriam direcionados a Lula, seguida de Ciro Gomes do PDT com 11% dos votos. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, incluído na pesquisa como candidato alternativo do PT, receberia apenas 3% dos votos. Oficialmente o PT não admite a existência de um plano B, mas Haddad é forte candidato a substituir Lula, caso o ex-presidente seja impedido de concorrer pela lei da ficha limpa, que barra candidaturas de condenados em segunda instância. Lula está preso desde 7 de abril e sua condenação por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá já foi confirmada pelo TRF4. No cenário sem Lula, o candidato Jair Bolsonaro do PSL lidera a preferência do eleitorado com 17% dos votos. Na sequência estão Marina com 13%, Ciro com 8% e Geraldo Alckmin, PSDB, com 6%. Em um cenário em que Lula é candidato do PT, o ex-presidente lidera com 33% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro 15% e Marina 7%. Nesse caso, Ciro e Alckmin aparecem com 4% nas intenções de voto. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, tem o maior número de eleitores convictos entre os 4 primeiros colocados da disputa pelo Palácio do Planalto. Os entrevistados que disseram que votarão no representante do PSL, 34% não mudarão seu voto em hipótese alguma. Ainda entre os convictos, Ciro Gomes fidelizou 26% do seu potencial eleitorado, enquanto 23% e 22% optaram por Geraldo Alckmin e Marina Silva, respectivamente. Tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa. Jair Bolsonaro lidera a corrida presidencial com 17% dos votos, seguido por Marina Silva, 13%, Ciro Gomes, 8% e Geraldo Alckmin, 6%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 21 e 24 de junho em todo o país, informa o Ibope. Manaus 6:53. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros que circulam hoje, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Na prisão, Lula veta definição de vice na chapa do PT à presidência. Destaque do Extra. Imagens mostram uma advogada sendo agredida pelo marido antes de cair de apartamento no Paraná. Principal matéria de capa do jornal A Folha de São Paulo. Marta nega ser vice de Meirelles e afirma que deixará o MDB. Manchete do Estado de São Paulo. Alckmin e Bolsonaro empatam em São Paulo, diz pesquisa Ibope. Principal matéria de capa do Correio Brasiliense. Enterrado o corpo da estudante brasileira assassinada na Nicarágua. Valor econômico. Petrobras sobe e ajuda a Ibovespa a atingir maior nível desde greve dos caminhoneiros. Principal matéria do Estado de Minas em BH. Toffoli rejeita pedido de Lula para tirar de Moro processo sobre sítio de Atibaia. Vamos ao Recife com o centenário Jornal do Comércio. Secretaria de Saúde investiga 5 possíveis casos de sarampo no Recife. Fortaleza, Diário do Nordeste. Não vou deixar faltar recursos para bolsas da CAPES, diz Temer. Porto Alegre, 0 hora. Documentos revelam que Brasil negociou venda de armas a países em guerra ou assolados pelo terrorismo. Brasil Econômico. Demanda por voos domésticos cresce 5,1% em relação a 2017, aponta ANAC. Vamos às manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã, na manhã deste sábado, começando pelo Jornal do Comércio, também centenário Jornal do Comércio que estampa saúde também vem pela boca. E o jornal A Crítica que estampa estupro, pai criminoso
monstro em família. Homem é preso por estuprar os 2 filhos e as 2 sobrinhas. A mais jovem tem 2 anos. E ainda, o tema do dia destaca a crítica. Davi se alia ao PT e Omar aos tucanos. Agora 6h55 em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Rai. A técnica foi de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Todo mundo tá ouvindo. Difusora.